Atos, capítulo 3. Atos é o primeiro livro após os evangelhos, tá? Para facilitar aí para alguém, você vai ter os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e imediatamente em seguida vem o livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 3. Amém? Quem encontrou, diga amém. Muita gente encontrou. Nós vamos ler apenas um versículo, apenas o versículo de número 19. Mas eu quero que todos permaneçam com a Bíblia aberta, que nós vamos, durante a ministração, fazer menção a outros versículos dessa passagem aí também. Amém? Então, o versículo de número 19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Mais uma vez, os membros da nossa igreja já estão calejados com isso, né? Quando a gente encontra no texto que a gente lê as expressões porém, então, vos digo, porque, e essa que a gente está vendo aqui no meio do versículo que a gente acabou de ler, pois, do piauiês, após. Estão entendendo, amados? Se existe um pois aí no meio do versículo, é porque ele está fazendo menção a algo que foi dito antes dele pronunciar esse pois. É mais ou menos assim, olha, está chovendo lá fora, não é o caso, hoje não está chovendo, mas eu diria, está chovendo lá fora e a chuva está chovendo com muito vento e pode ser que o vento sopre na direção da janela e acabe molhando quem está aqui dentro. Pois então, feche a janela, que é para ninguém se molhar. Estão entendendo onde é que cabe um pois? Então ele acabou de dizer aí, arrependei-vos. É uma ordem, é um verbo no imperativo, ele está dando uma ordem, ele não está fazendo um pedido, ele não está pedindo por favor, ele não está dizendo, ele não está fazendo uma sugestão, como quem diga, rapaz, o que você acha de repente você se arrepender? Não, é uma ordem, arrependa-se, ou no caso aqui é plural, arrependam-se. Num português mais arcaico e mais rebuscado, arrependei-vos, pois o quê? O que está acontecendo? Esse capítulo 3, ele começa com a primeira ocasião em que os discípulos realizam um milagre à semelhança de Jesus. Amém? Durante os evangelhos, os 4 evangelhos e aquilo que os evangelhos narram, Jesus está presente no meio do povo, está presente com os discípulos, e Jesus está fazendo ali uma sequência de milagres. Jesus está curando muitos enfermos, Jesus está curando aleijados, Jesus está dando vista aos cegos, mudos estão falando, mortos estão ressuscitando, e você já sabe, você conhece a história de Jesus, e você sabe como eram as coisas por onde ele ia passando. Mas Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, glória a Deus por isso, permaneceu mais alguns dias com os discípulos, dias esses nos quais Jesus ainda deu mais algumas instruções, e em seguida Jesus é assunto ao céu, Jesus vai para o céu. E é dada aos discípulos uma ordem para que eles continuem aquele serviço que o próprio Jesus começou. Amém, queridos? É preciso entender que o que os discípulos fazem, ou melhor dizendo, o que a igreja faz, não é algo que a igreja tenha inventado, é algo que o próprio Senhor Jesus mandou. E ele mandou porque ele fez primeiro. Então, tudo quanto Jesus faz, ele faz ensinando conforme ele queria que fosse feito também. Infelizmente, amados, isso ficou um pouco deturpado, estragado nos dias de hoje,
Porque, infelizmente, lamentavelmente, no meio da santa igreja do Senhor, introduziram-se muitos homens atrapalhados das ideias e, junto com eles, muitas heresias. E a prática de muitas coisas que ele nunca mandou e nem tampouco fez. Nem fez e nem mandou que ninguém fizesse. Mas, há uma grossa olhada, para nós que somos muito iludidos pelos olhos, tudo que reluz é ouro e então tudo que se diz cristão, a gente tem uma facilidade muito grande para acreditar que realmente seja. E lamentavelmente nem sempre é. Mas nós vamos deixar de lado agora as heresias que a igreja tem ensinado e vamos nos concentrar apenas no que é ensinamento genuíno e verdadeiro da parte do Senhor. Amém? No começo do capítulo 3 é dito aí que o Pedro e o João, agora andando sem Jesus, os dois vão por volta de 3 horas da tarde para o templo a fim de orar. O templo tem algumas portas, e entre essas portas, para adentrar a região do templo, existe uma porta chamada Formosa, e aos pés dessa porta, as pessoas elas carregavam e colocavam ali um certo cidadão aleijado. Ele era aleijado de nascença. O camarada nunca andou. Isso está aí no versículo de número 2. O cara nunca caminhou na vida. As pessoas o pegavam e o colocavam ali na porta do templo para que ele pedisse esmolas. Estão entendendo, queridos? Lá vem Pedro e João, assim parecido comigo na liseira, liso igual eu ando aqui hoje. E o camarada está ali na porta pedindo esmolas. E implorando por essas esmolas, está aí no versículo de número 3, faz com que o Pedro pare. O Pedro olha para ele e profere a célebre declaração: olha, eu não tenho ouro e nem prata. Como diga, eu não tenho dinheiro. Eu sou um liso. Mas o que nós temos, isso nós te damos. Está aí no versículo de número 6. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ora, chegar para um aleijado e dizer para ele, ande. Se o camarada pelo menos tiver com atrofia nas pernas, ele pode fazer uma forcinha. Mas não era o caso desse homem, que é um adulto e nasceu aleijado, ele nunca caminhou na vida. Ou pelo menos nunca tinha caminhado. O versículo 8 diz que de um salto o cara se pôs de pé. Para quem nasceu aleijado e nunca andou, de repente do chão o cara dá um pulo. O cara deu um pulo e caiu em pé. E passou para o lado de dentro do templo, glorificando a Deus junto com o Pedro e com o João. O versículo 9 diz que o povo todo viu aquele movimento ali. E o versículo 10 vai dizer que eles reconheceram o camarada que vivia pedindo esmolas. E ficaram cheios de admiração e também assombrados com o que viram. Certamente aquele povo já tinha ouvido falar da fama de Jesus, até porque tinha pouco tempo que Jesus tinha sido crucificado. E toda a fama com relação a esse tipo de milagre recaía sobre Jesus. Do versículo 11 em diante, conta aí o motivo da admiração do povo e as instruções que o Pedro está dando àquelas pessoas em virtude desse assombro que elas estão tendo. Para a gente não precisar ler isso tudo, eu vou dizer para você o que mais ou menos aconteceu. O Pedro está dizendo, vocês estão admirados de quê? Só falta vocês estarem pensando que fui eu ou foi o João, meu companheiro aqui, que curou esse rapaz. E eu, ou tampouco o João, ou homem nenhum nesse mundo possui esse poder. Ele foi curado em nome de... Amém. Jesus o curou. Ele não está aqui entre nós, em carne e osso, conforme ele esteve.
mas ele continua presente entre nós no Espírito Santo. Amém, queridos? E as obras que ele fazia não pararam, não terminaram, ele continua fazendo. Jesus curou esse homem. Do versículo 13 em diante, o Pedro aproveita para fazer mais uma pregação para esses camaradas. Olha aí, ó. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês traíram, negando perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Você se lembra, amado? Quando Pilatos, então, não vendo falha nenhuma em Jesus, como é tradição naquele dia, em véspera de Páscoa, soltar um presidiário, soltar um preso, aqui, ó, vamos soltar esse Jesus aí. Não, já que tem que soltar alguém, solte o Barrabás. E esse Jesus, o que é que crucifica? Eu não estou vendo nele falta alguma. Quem vai ser responsável pelo sangue desse inocente? Caia sobre nós o seu sangue. Olha, que o sangue de Jesus tem caído sobre nós para a remissão de nossos pecados. Glória a Deus por isso, é verdade. Mas cair o sangue por culpa de condenação, e essa condenação se deu muito antes da cruz do Calvário. Atentem para isso aí, amados. Versículo 14. Vocês, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos condenassem, que vos concedessem um homicida, um assassino, um bandido, que era o caso do tal do Barrabás. Versículo 15. Dessarte mataste o autor da vida. Entendam, amados, que a mensagem é para bater fundo no coração. Vocês mataram o autor da vida. Os camaradas que estavam ali, circundando ali, o João e o Pedro, devem ter começado a sentir um aperto no coração. Como assim? Nós matamos Jesus? E você deve estar aí na cadeira agora, sentado, imaginando, ainda bem que eu não estava lá. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você matou Jesus. Que é isso, pastor? Eu? E eu também. Nós deveríamos estar naquela cruz. Eu deveria estar ali. Você pode bater no teu peito e dizer, eu é que tinha de estar ali. Mas o Senhor Jesus foi para aquela cruz no meu lugar. Você precisa ter isso no teu coração. Se você não compreender isso, você não compreendeu nada de evangelho, você não entendeu nada de crucificação, nada de sacrifício do Senhor, e a sua vida, o seu viver, segundo a palavra de Deus, vai se tornar muito difícil. Continua aqui ainda no versículo de número 15. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Queridos, prestem bem atenção. O evangelho não é tão complicado assim. Infelizmente, as religiões que foram sendo criadas ao longo dos séculos, com a pretensão de tornar mais fácil a compreensão do evangelho, acabou colocando uma cortina, um tapume, um muro de separação ainda mais grosso entre nós e Deus, para dificultar a compreensão do evangelho. Mas eu quero que você entenda, amados de meu Deus, que você não precisa de religião alguma para ter um acesso pleno ao evangelho, para que você compreenda a vontade de Deus. Amém, amados? O que eu faço aqui, o que muitos homens de Deus fazem aí pelo mundo afora, é expor para os irmãos, eventualmente, algo que você não acesse
constantemente. Deveria estar acessando, mas por algum motivo não está. Não tem encontrado, não tem recebido da parte de Deus suficiente força para isso. E essa palavra que deveria estar enchendo o teu coração ainda não está. E por causa disso estamos nós aqui, nos empenhando para anunciar para você algo que há mais ou menos 2000 anos vem sendo anunciado, e ainda assim um monte de gente não tomou conhecimento. Pedro está dizendo acerca do poder de Jesus, que curou aquele homem que eles conheciam. Era um aleijado, vivia pedindo esmola na porta do templo. Vocês o conheciam. E o que levantou esse homem foi o poder daquele que vocês condenaram, aqueles que vocês traíram. Como assim? Traíram. Votando pela morte dele na cruz do Calvário e clamando pela libertação de um bandido. Mas fiquem tranquilos, tanto vocês quanto as autoridades que pregaram ele na cruz agiram por meio de ignorância, ou seja, não sabiam o que estavam fazendo. Queridos, o próprio Senhor Jesus diz isso na cruz. Jesus está agonizando, passa 6 horas pendurado naquela cruz sofrendo. E tem que ver as pessoas zombando dele. Ei, tu não disse que é Deus? Sai voando daí dessa cruz. Ei, você não salvou um monte de gente, como é que você não salva nem a você mesmo? Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Agir por ignorância foi aquilo que você fez durante a vida toda. Quando nós não tínhamos noção do que era evangelho, não sabíamos o que era mandamento de Deus, e vivíamos fazendo as coisas segundo a nossa própria cabeça. Isso pode, isso não pode. Comer carne na Semana Santa, misericórdia. Armaria, pode não. É pecado. O cara passa a Semana Santa sem comer carne e no sábado de aleluia vai roubar galinha. O que foi que ele fez durante a Semana Santa sem comer carne? Encheu linguiça. Fez nada. Não, mas eu nunca roubei galinha não. Mas foi encher a cara de cachaça. Foi cometer adultério. Foi ser violento. Foi mentir. Não adiantou nada ficar sem comer carne na quaresma. Fez com as mãos, desmanchou com os pés. Vocês estão compreendendo, amados? Quando se imaginava que a tradição que os nossos avós, bisavós, nossos pais nos ensinaram, e para nós aquilo era verdade absoluta. Um tio-avô meu dizia que pelo menos uma vez por mês o homem tinha que ir no brega, porque isso é coisa de homem, é lei, para ele era lei aquilo. O homem fumar, o homem tomar uma cachaçinha, para ele era lei. E ele ensinava isso para nós na juventude. Meu filho, tem que fazer assim, que isso é coisa de homem. Ainda bem que nós não obedecemos ele na risca. E a pessoa cresce ouvindo dizer que aquilo é certo. Não, mas o camarada tomar uma cachaçinha é certo. Não, o cara ter uma gambiarra na rua, tá certo. Lá no Goiás chama de gambiarra, aqui vocês chamam de gato. Gambiarra e gato, para quem mexe com eletricidade, né, Zimar, é a mesma coisa, né? Gato e gambiarra é a mesma coisa. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Nós fomos criados segundo toda uma cultura que passou a determinar para nós o que era certo e o que era errado. E era suficiente para a pessoa: eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Não roubou assaltando na rua, mas achar o que é alheio e esconder, ninguém está vendo. Acha que nunca roubou porque a polícia não viu e nem o dono descobriu, mas ele viu. O versículo de número 17 está dizendo: irmãos, eu sei que o que vocês fizeram por ignorância. Vocês não sabiam o que era certo e o que era errado. Vocês tinham um conceito
de ética, um conceito de valores e um conceito religioso, e vocês juravam que aquilo era suficiente. Não, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, pelo menos por alguém fica sabendo, e toda quaresma eu fico sem comer carne, nem que seja só na sexta-feira, e assim mesmo só até 6 horas da tarde, você sabe como é que é, né? Eu tenho um espírito de leão, né? Pronto, está tudo resolvido. De vez em quando vai numa reza, já é um religioso. Só não é um discípulo de Jesus. E ser apenas um religioso não basta. Não é suficiente. Daí vem o versículo de número 18. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Amém, amados? E ele não padeceu em vão, meus queridos irmãos. Ele padeceu pelos teus, pelos meus, pelos nossos pecados. Amém, amado? Tudo aquilo que você viu ali, aquele espetáculo horrendo, aquela coisa horrorosa, não foi um mero teatro. É preciso entender o valor de tudo aquilo ali. Ali, naquele sofrimento, estavam sendo apagados, anulados, lavados os nossos pecados. Amém, queridos? Os pecados daqueles que haveriam de crer nele. Agora, só crer não basta. Tiago diz na sua epístola, você crê em Deus, fazes bem, muito bem. Só que os demônios também creem e tremem. Inclusive eles creem mais do que nós, porque eles estão vendo o Senhor, né? Nós vemos pela fé. Então o fato apenas de crer em Deus não faz de nós nem um pouco melhores do que os demônios, porque os demônios também creem. Ei, pastor, eu tenho uma fé. Se Deus tiver te dado alguma fé, você tem. Se ele não deu, você tem qualquer coisa aí, superstição, um calafrio, um arrupio, mas fé não. O homem não é capaz de desenvolver fé por si só. Ele recebe a fé conforme recebe os talentos da parte de Deus para serem usados. Alguns fazem bom uso dessa fé que ele dá, outros não fazem. Entra o versículo então pelo qual nós começamos essa palavra hoje. Depois de ditas essas coisas, depois de dito que então o Senhor padeceu por nós, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. São duas palavras muito parecidas, arrepender e converter. Mas o objetivo disso é exatamente causar ênfase, dar muita ênfase, atribuir à palavra ou ao mandamento ainda mais força do que a força que ele já tem. Arrepender, o que vem a ser arrepender? Metanoia do grego, que diz respeito a uma mudança de mente. O prefixo metá, de metamorfose, você que estudou nas aulinhas de biologia, sabe o que acontece, por exemplo, com a lagarta, quando se transforma numa borboleta? Você se lembra? Quem se lembra das aulinhas de biologia? Lembra, né, Washington? Então a lagartinha vai e fica lá num casulo, e o que vai acontecer com ela? Ela vai passar por uma metamorfose, uma mudança de forma. Então aquela lagarta feia, aquela lagarta é um bicho feio, se transforma numa borboleta bonita e sai por aí botando ovinhos nas plantas para nascer mais lagarta feia para o processo ir continuando. O girino, aquele cabecinha de prego lá na água, chega um momento que o rabinho dele some, as perninhas nascem e ele se transforma num belíssimo sapo. Tem mulher que gosta, né? Que chama os cabos de príncipe, mas você olha assim, tem certeza que é um príncipe? Parece tanto um sapo, mas mulher gosta, né? Fazer o quê, né? Isso é metamorfose, ou seja, mudança de forma. A palavra aqui para arrependimento é metanoia, uma mudança de mente.
Trata-se de uma mudança radical de pensamento. É nisso que ele está falando quando ele diz: arrependa-se, arrependei-vos. Passe a pensar de modo diferente. Mas pastor, me ensinaram assim a vida toda. Pense diferente. Mude essa forma de pensar. Mas eu amava tanto vovô e vovó. Vovô e vovó eram pessoas maravilhosas, mas eles também não tinham entendido. Por isso te ensinaram errado. É impossível que alguém dê para outro aquilo que ele não tem. Eu nunca vou poder ensinar você a pilotar avião. Eu nunca segurei no volante daquela porcaria. Como é que eu vou te ensinar o que eu não sei? Eu posso te ensinar a dirigir um carro, eu posso te ensinar a fazer um bolo, um pudim, que inclusive eu sou muito bom naquilo, assar uma carne, eu sei assar também. Então essas coisas eu posso te ensinar. Como a maioria de nós aqui, eu tive 4 avós, 2 avós e 2 vós. Aliás, um dos avós ainda está vivo. Meu avô materno faz 96 anos agora em maio. Alguns ensinaram coisas boas, outros ensinaram coisas ruins. Não sabiam como é que eram as coisas. Acreditavam que o certo era aquilo. Estão entendendo, meus amados? Chegou um momento na minha vida que, por ação divina, por intervenção de Deus, pela divina providência de eu ouvir o Evangelho, fui levado pelo Espírito Santo de Deus à compreensão acerca de uma necessidade básica para a salvação da alma: arrependimento, metanoia, mudança radical de mente. Eu não acredito que isso estava errado. Pois é, rapaz, mas estava. Arrancar alguma coisa da mente de alguém é muito difícil. Não é fácil. Você já notou quando você escuta uma música que você odeia, e aí passa aquele maldito carro de som? Vocês que moram nos bairros, obrigado, meu amor, não sofrem muito com isso, mas eu ali onde moro, ai meu Deus, é um carro de som amarrado no outro. E aí cada música que só o sangue. E aquilo é tão horrível que depois que o carro foi embora, você fica com aquela musiquinha na cabeça. Meu Deus, eu não quero mais pensar nessa música. Mas... apagar alguma coisa da mente não é como quem apaga um lápis num papel passando uma borracha. Por isso o Senhor está dizendo para que haja uma mudança de mente. É uma mudança radical. É apagar convicções. Pastor, eu jurava que isso era assim. Pois é, mas não é. E como é que tem que ser? É o padrão bíblico. É conforme Jesus viveu. É conforme Jesus mandou. É conforme os discípulos viveram. Conforme nos foi ensinado pela palavra de Deus. Não por vovô, por vovó, por papai ou mamãe. Se vovô, vovó, papai e mamãe eram servos de Deus, glória a Deus por isso. Se não eram, chegou a hora de você arrancar da tua cabeça todo ensinamento falso, todo ensinamento herético, todo ensinamento mentiroso. Por mais que aquelas pessoas eram pessoas amadas por nós, mas não tinham condição para nos ensinar verdades das Escrituras, porque eles mesmos não conheciam. Vocês entendem isso, meus amados irmãos? Por que é que vocês acham que esses homens aqui, lá naquele dia, ao invés de gritar Jesus, gritaram Barrabás? Porque existia alguém ensinando para eles o que era para fazer. E esses que estavam ensinando para eles não era qualquer pessoa, eram autoridades, eram pessoas respeitáveis. Eram as pessoas responsáveis pelo ensino da religião naquele país. Olha a quantidade de gente que ao invés de gritar Jesus, gritou Barrabás. E esse Jesus, mata ele. Vocês estão entendendo como algo ensinado de modo deturpado causa uma desgraça no mundo inteiro? Como se leva uma multidão de gente a crer no que é errado e desviar completamente a visão, o foco do que é certo? Está todo mundo aqui cego, de frente, olhando para Jesus.
E colado em Jesus, um malfeitor. E as pessoas olhando fixamente para os dois, não conseguiram ter olhos em Jesus. Os olhos viraram para o tal do Barrabás. Solta esse bandido e mata esse Jesus. Estão compreendendo, meus amados irmãos? Como não basta ser pessoas que nós amamos, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, madrinha, padrinho, vizinho, que eu amo, professor, professora, pastor, que o que tem de pastor ensinando asneira para o povo não está no gibi, Deus me defenda. É necessária uma mudança de mente, arrancar da cabeça todo ensinamento falso, que faz de nós excelentes religiosos, mas péssimos servos de Deus. Faz de nós religiosos maravilhosos e péssimos discípulos de Jesus. Então a primeira ordem do apóstolo para eles: arrependei-vos, mude as ideias. E mais, está ainda aí no versículo 19, convertei-vos. Já é outro termo grego. Nome horrível de se falar. Epistrofê. Não precisa repetir isso, por favor. E faça de conta que você nem ouviu. É apenas para diferenciar um termo de outro. Metanoia e epistrofê. Arrependei-vos e convertei-vos. Não é só mudar a mente. As suas atitudes também precisam mudar. A primeira coisa que vai mudar será a tua mente. Você vai passar a pensar de modo diferente. Depois de pensar de modo diferente, você terá de agir de modo diferente. Conversão é mudança de atitude, mudança de direção. Você vai andando nessa direção e você, então, converte o seu caminho, que tem muito a ver com arrependimento, as duas coisas andam juntas, e passa a ter um conjunto de atividades diferentes das atividades que você praticava antes dessa conversão. E o texto vai dizer isso, o texto bíblico lá no final do Novo Testamento. Aquele que furtava, não furte mais. O que mentia, não minta mais. E você pode acrescentar o que você quiser. O que adulterava, não adultere mais. O cachaceiro, abandone esse diabo dessa cachaça. O drogado, abandone essa marmota dessa droga. Qualquer atitude pecaminosa, abandone completamente. Conversão é isso, largue isso, não ande mais nessa direção. Mude radicalmente essa direção na qual você está andando. Mas você que é santo, santifique-se ainda mais. Converter-se, amados de meu Deus. Essa conversão, esse termo grego que eu citei para você aqui, diz respeito à volta, retorno. Mas retornar da onde? Para onde? Retorne para Deus. O que foi que nos separou de Deus? O que é que nos fez andar na direção contrária de Deus? O pecado. Sendo assim, abandone o pecado. Amém, amados? O que é que nos separa de Deus? O pecado. Abandone o pecado e volte, retorne para Deus. Esse é o sentido da conversão. Aqui está Deus, lá vai você andando na direção contrária dele, em virtude do pecado. Quanto mais nós pecamos, mais afastados de Deus estamos.
Quanto menos pecamos, mais próximos de Deus estamos. Amém, queridos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O versículo de número 26, que inclusive é o último do capítulo 3, o Senhor vai fazer essa menção. O apóstolo Pedro, usado por Deus, vai dizer: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um faça o quê? Se aparte das suas maldades, perversidades, atos maldosos. O Senhor tem te capacitado para que você abandone a maldade, abandone seus atos de perversidade. É Ele mesmo que dá o Espírito Santo para você, para que você tenha então suficiente força para andar nos caminhos do Senhor. Abandonando todos os seus atos de maldade, todos os seus atos de perversidade. Pastor, eu não sou uma pessoa maldosa e nem perversa, não. Amém, amado. Então, uma doença a menos para tratar. Eu era perverso, maldoso, covarde, cruel, mentiroso, viciado. E na força do meu braço eu não venceria nada disso nunca. Na força do Senhor e do Espírito Santo dado a todo que Ele crê, é perfeitamente possível que qualquer um de nós vença o pecado, abandone o pecado e ande com o Senhor. Amém, queridos? Entendam que o versículo é cheio em si só. O versículo 19 que a gente usou por base para essa ministração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amados, a maioria dos cristãos que eu conheço tem muita dificuldade para compreender o perdão de Deus. Essas pessoas se dizem cristãs. Algumas até congregam em alguma igreja. Mas elas não têm o princípio mais fundamental da fé em Jesus Cristo, que é a crença no perdão dos pecados. Amém, queridos? Olha, amados de meu Deus, sabemos que o Senhor morreu naquela cruz por todos nós. Mas tudo isso porque nós herdamos uma natureza pecaminosa lá desde o Jardim do Éden, desde Adão. Realmente nós não estávamos em Jerusalém naquele dia em que Pôncio Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Nós não estávamos lá para gritar Barrabás. Agora, que pecado você tem e que você precisa abandonar? Qual a coisa que você tem impregnada nessa mente que você não consegue arrancar? O que é que te mantém tão aprisionado a esse mundo e que tão pouca fé para crer que o Senhor te perdoa? Talvez não haja pecado mais horrendo na história da humanidade do que estar naquele dia clamando, gritando para que aquele tal de Barrabás fosse solto e para que aquele justo Jesus fosse crucificado. E ainda assim, aqueles homens estão ouvindo do apóstolo: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu não sei o que é que de ruim você já fez na vida, eu sei de mim. Eu não sei o que você acredita que já tenha sido um pecado horroroso. E talvez você conviva com um mal dentro de si mesmo, cogitando: olha, barbaridade igual essa que eu fiz não tem jeito para mim. Deus nunca vai me perdoar. Eu tenho uma notícia excelente para te dar, meus queridos. Talvez, ao longo dos milênios que esse mundo existe, não tenha havido uma atrocidade mais covarde, cruel, nefasta, nebulosa do que esta de gritar, clamar pela condenação de Jesus. Substituir Jesus
por um malfeitor, um assassino, um bandido. E Deus está usando o apóstolo Pedro aqui para dizer para aqueles homens: Deus sabe que o que vocês fizeram por causa da ignorância, tanto de vocês quanto daquelas autoridades que pregaram Jesus na cruz. Mas ele está dizendo hoje: arrependam-se, convertam-se, para que sejam cancelados os vossos pecados. Amém, amado? Insisto, eu não sei qual foi a barbaridade que você acredita que tenha cometido, mas eu vou dizer para você agora: arrependa-se e converta-se de todo o coração, para que sejam cancelados os vossos pecados. E o Senhor te recebe com uma vida nova, um livro com páginas em branco, para começar a escrever uma história novinha da sua vida, completamente livre, imune, perdoado de todos os pecados que tem ficado para trás. Amém, amado de meu Deus? Você crê nisso? Vamos ficar de pé e vamos glorificar a esse Deus maravilhoso? Vamos orar a Ele nessa hora? Amém, amados?